vocês estão? Estamos chegando ao fim do conteúdo de fenômenos de transporte 1 e esse conteúdo vai tratar sobre transferência de calor. Tá? Então, o calor ele é uma forma de energia, você já estudaram a equação da energia e aquela equação ela abrange esse contexto aqui também. Só que agora nós vamos olhar alguns detalhes adicionais. Então, por exemplo, lá num problema da equação de energia falava o seguinte: considere a perda de calor na caldeira de 10% sobre o calor que é utilizado na transformação de líquido para vapor. Então esses 10%, eles na verdade eles saem da caldeira nas paredes externas por condução primeiramente e depois por convecção. Então ele é conduzido nas paredes internas da caldeira até chegar na superfície da caldeira. Ali na superfície, por convecção, ela vai para o ambiente. Esse calor vai para o ambiente. Então nós vamos estudar pequenos pedaços, pequenos trechos da equação da energia. Como se, por exemplo, um cabo está puxando um barco. Então nós não vamos estudar o sistema como um todo, uma força F que puxa um barco, tal. Nós vamos estudar ali no ponto de conexão da força F no barco, como é que se dá o engate, que tipo de força é aplicada, se é normal, se é cisalhante, enfim, o ponto de conexão. Aqui é um exemplo. A gente pode tratar uma perda de calor, o exemplo da caldeira, né? A perda de calor como uma coisa global. Perde 10%, perde 1 megajoule de energia. Ou podemos tratar com detalhes, que é o que a gente vai fazer. As paredes da caldeira estão a tal temperatura, o ar está a tal temperatura. Qual é a migração de calor da caldeira para o ar? Ou uma superfície, uma região de uma superfície, por exemplo, essa face aqui está numa temperatura e essa face está em outra temperatura. Qual é a migração de calor que acontece na espessura do material? Aí já é a condução. E então seria os detalhes sobre a transferência de calor. Então a primeira forma de transferência de calor que a gente vai ver é a condução. Para adiantar, para vocês nós temos 3 tipos de condução de calor. Então não é condução de calor, né? Transferência de calor. Então a primeira aqui é a condução. A segunda que nós vamos ver é convecção. Dentro da convecção nós temos a natural e a forçada. A natural é quando você não tem nenhum sistema de ventilação, você não tem nenhuma bomba bombeando o fluido para haver troca de calor. E a forçada é quando tem um ventilador. É muito comum a gente utilizar a forçada. E, por último, a irradiação. Então, a irradiação é aquela forma de calor que chega até nós por ondas eletromagnéticas, ondas de calor, ou também sai de nós emitindo ondas de calor. Invisíveis a olho nu, mas com equipamentos adequados nós conseguimos ter uma percepção de como isso acontece. Nós não vamos falar da irradiação, não é o foco aqui. O nosso foco presente é condução e convecção. A irradiação não é complexo, depende também da temperatura do objeto, depende da temperatura do meio que o cerca e depende também de um coeficiente de emissividade. Uma forma de explicar seria o seguinte: um corpo com tons mais claros ele emite menos irradiação, um corpo com tons mais escuros ele emite mais, mas também o inverso é verdadeiro. A absorção também é invertida, tons mais claros, cores mais claras. Não estou falando que só depende das tonalidades, mas tons mais claros são mais propícios a absorver menos radiação
e tons mais escuros absorção de maior radiação. Tá ok? Então não é uma regra isso daí, mas enfim, grosseiramente falando é assim que funciona. Mas nós não vamos entrar nesse contexto, vamos ficar nesses dois que são os principais. Então a transferência de calor primeiramente por condução. Nós vamos trabalhar aqui a nível 1D, tá? Ou seja, tem aqui uma posição com uma temperatura T1 e uma temperatura T2 e o calor está migrando de T1 para T2. Não é uma placa onde você tem aqui, por exemplo, vamos especificar bem o que é esse 1D, né? Eu tenho um calor entrando aqui nessa face, um Q ponto, né? Um joule por segundo entrando aqui e saindo por aqui e saindo por lá. Então aqui eu vou ter um Q 1 e um Q minúsculo 2, né? Então o calor internamente ele vai migrar de uma forma diferenciada aqui, tá? Parte sai aqui à direita e parte vai lá para o outro fundo. Então nós não vamos tratar dessa forma aqui, né? Nós vamos trabalhar só com 1D, tá? Então isso aqui nós não vamos verificar. Vamos apagar aqui. Então nesse contexto, como que o calor sai daqui e vai para lá? Ele, em sua carapuça matemática, né, trabalha da seguinte forma. O joule por segundo, tá, é igual a um coeficiente de transferência de calor vezes um gradiente de temperatura. Isso aqui é a equação de condução de calor. Observar a unidade dessa equação. O K ele é dado em watts por metro Kelvin. Então vamos deixar aqui já anotadinho. Vamos pôr aqui em vermelho. Tá? O K é watts metro Kelvin. Então vamos até colocar essa unidade aqui já. Watts é joule por segundo, né? Só as unidades aqui. Vezes taxa de temperatura ao longo do espaço aqui, né? Então, desde T1 até T2 eu vou ter um gradiente de temperatura. Então, isso aqui vai ser em Kelvin por metro. Tá? Aí, o que nós observamos? Simplifica-se o Kelvin e nós sobramos aqui uma unidade watts por metro quadrado. Esse metro quadrado aqui está simbolizado aqui na nossa representação como esse 2 linhas aqui, ó, tá? Então esse 2 linhas está relacionado ao metro quadrado, tá ok? Por fim, essa equação então ela é montada em watts por metro quadrado. Aqui esse dQ é calor em joule e esse dt é segundo. Joule por segundo é watts, tá aqui. E o 2 linhas está representando aqui que é por metro quadrado, tá? Então a área aqui da seção que está transferindo calor aqui é uma área A, né? Apesar que nós não estamos aí trabalhando ainda com a área, mas é importante comentar porque afinal de contas ela aparece na equação, né? Então essa areazinha que vocês estão vendo aqui é a área A. O gradiente de temperatura em Kelvin por deslocamento, por distância, né? Outra coisa importante é que sempre a energia migra de um nível de maior temperatura para um nível de menor temperatura, né? Então ela sai de um nível mais elevado, vai para um nível mais baixo. É assim que o calor migra, né? Então, quando o gradiente aqui é positivo, ou seja, eu estou indo no sentido de aumentar a temperatura, o meu fluxo é o contrário. Por isso que tem esse sinal aqui. Vamos até diferenciar aqui. Importante vocês saberem isso. É uma ótima pergunta teórica aí, né? Por que do sinal menos?
É porque quando o gradiente é positivo, o fluxo é no sentido contrário. Veja que o mais e o menos trabalha com sentido, né? Não é direção, é sentido. Então, se a temperatura está aumentando daqui para lá, significa que o fluxo vem de lá para cá. Sempre é o inverso. Então, procurem observar isso para compreenderem melhor o porquê desse sinal, tá bom? É só uma indicação, né? Se o teu gradiente é positivo para um lado, então o fluxo vai ser para o outro. Vai ser negativo, né? O fluxo é negativo. Muitas vezes a gente acaba não se preocupando com esse sinal, porque nós mesmos damos o sinal na hora de usar o valor. A gente faz um cálculo, deu lá 10 kJ por metro quadrado, e a gente sabe que está indo daqui para lá, então a gente já diz, olha, o fluxo é para a direita, o fluxo é para a esquerda. Então muitas vezes a gente acaba não usando esse sinal, mas é importante você saber o porquê dele. Tá? Na sequência, então, vamos pôr a unidade aqui. Kelvin por metro, e a taxa de transferência de calor por unidade de área, que seria joule por segundo, que vamos chamar aqui de watts, por metro quadrado. Desculpa. Então nós estamos aí com a equação bem delineada, né, bem explicada, e na sequência a gente vai fazer um pequeno exemplo, tá? Então só aguarde um pouco. Mas primeiro vamos observar esse K. Esse K, que é o coeficiente, é um coeficiente de condutividade térmica do material, ele pode ser encontrado em tabelas, ele é obtido experimentalmente. Então eu trouxe aqui para vocês alguns valores, os que eu considerei mais interessantes. Então vamos ver aqui, ó, desde de um dos melhores até o pior condutor, né? Você tem aqui. Eu acho que é um pouco abaixo, né? Olha lá o pior. É o poliuretano, né? É o tal da espuma, 0,024, né? Bem baixinho. Então a prata é um excelente condutor térmico, né? Você aquece de um lado rapidamente, né? Tá aqui, está aquecido, do outro lado está frio. Do outro lado está frio. Então o fluxo é muito rápido, muito intenso aqui. Não é nem questão de rapidez, é uma questão de intensidade. Por ele ser bastante intenso, a troca de calor se dá de uma forma mais rápida, entre aspas, né? Então aqui eu tenho uma temperatura fria do lado direito, digamos aqui uma temperatura T2. E vamos pegar aqui a temperatura do lado esquerdo, a nossa temperatura quente, T1. Então, vamos colocar aqui um eixo, né? Só para a gente poder ter uma referência. Esse eixo está muito fino. Aqui mais espesso. Digamos que a temperatura T1 está lá em cima. Vamos pegar pode ser a mesma cor para a temperatura aqui, né? A temperatura T1 está ali até aqui, ó, tá? Então, olha, ele sai desse valor aqui alto, né? Digamos que aqui fosse o eixo das temperaturas, né? Em Y. Então, ele sai desse valor aqui T1 e vai até esse valor T2, né? E isso aqui acontece ao longo de um deslocamento X. Pode ser um L aqui, para exemplificar, né? Então, digamos que no caso aqui da prata, com esse dt aqui, ó, esse delta T, delta X, vamos chamar aqui de X1 e aqui de X2. Com esse delta T, delta X, eu consigo transferir bem mais calor do que se eu pegasse, por exemplo, o ouro, né? Então, olha lá, 426 watts por metro Kelvin, é a transferência de calor,
Já o ouro 318, então eu tive uma perda significativa aí, né? Praticamente 100 watts. Tá? Então é para isso que se presta aqui esse coeficiente, para você interpretar quem conduz mais ou conduz menos calor ao longo de uma seção, né? No caso aqui de espessura L. Tá? Veja, os dois estão sujeitos ao mesmo diferencial de temperatura, ΔT e ΔX. Porém, a prata conduz mais do que o ouro. Né? Então é assim que funciona. Agora veja, agora vamos olhar a questão do positivo e negativo. Ó. Esse gradiente aqui, ó, ele é positivo ou negativo? Negativo. Olha a inclinação aqui com o eixo X e também que T2 tem um valor menor do que T1. Então, quando eu faço T2 menos T1, eu vou ter um negativo em cima. Tá? Então, eu vou ter um gradiente aqui que é negativo. Então, para que lado que vai ser o fluxo de calor? Vai ser para a direita. Tá? Então, menos com aquele menos aqui, ó, é aquele menos ali do gradiente, que é esse aqui. Com esse menos aqui, me dá um fluxo de calor para a direita. Isso é importante. Opa, vamos voltar aqui. Então, o fluxo de calor, vamos colocar aqui numa outra coloração, né? Ele vai migrar daqui para lá e ele é um valor constante, gente. Eu estou colocando dentro desse gráfico temperatura-deslocamento, mas ele tem uma outra unidade, é só para exemplificar. Então, esse fluxo aqui, ó, dQ, duas linhas, dt, ele é constante em toda a seção. É como um tubo de água. O que entra de água aqui, sai de água lá na frente do tubo. Parou de sair lá, para de entrar aqui. Obviamente que com o calor demora um tempo, né, até toda a seção se estabilizar. A água você estanca lá, rapidamente vem a informação por uma onda mecânica dizendo, ó, estancou lá na frente. É muito rápido, a gente considera isso quase um instantâneo, né? No calor não, no calor você trava a saída de calor lá na frente, aí todo o sistema aqui começa a equalizar numa temperatura única, vai se aquecendo e vai subindo a temperatura até equalizar, tá bom? Mas enfim, é basicamente isso. Então quando tu tiver uma seção, lembre, o calor que entra de um lado da seção, tu está trabalhando aqui num regime permanente, né? O calor que entra aqui vai sair lá, se tu estiver no regime permanente, que é o que nós vamos trabalhar. Tá? Muitos casos de engenharia, transferência de calor, nós trabalhamos no regime permanente. O transiente já exige bem mais conhecimento, nós temos que geralmente utilizar métodos computacionais, apesar de que alguns problemas a gente consegue resolver analiticamente também. Tá? Então, vamos adiante, vamos olhar outros materiais aqui. Por exemplo, ó, o silício, 148. O cobre, que é muito usado para transferência de calor, olha só. Ele é caro, um material de valor, né? Porém não tanto quanto a prata. Né? E não perde muito, né? Olha só, 426 para 380. Né? O ouro, por outro lado, né? Ele não é tão bom quanto o cobre, ó, um pouco menos que o cobre. E aí vem o alumínio, também é um bom condutor, né? Já o silício cai bastante, o zinco vem vindo, latão, olha ali, ó, níquel, ferro, não é bom comparando com o cobre, Olha só, se você comparar o ferro com o cobre, vamos fazer a conta aqui, ó, 380 dividido por 80. Você tem aqui 4,7 vezes, quase que 1/5 da condução do cobre é o ferro, Então ele é bem mais baixo. O bronze, a solda, A solda de estanho, ela não é boa condutora de calor, olha só, 50,21. Então quando se trata de condução, ela não é muito boa. Sílica, 1,38, já vem para materiais mais para isolantes agora, O vidro, 1, papel, 0,33, Então quando você quer fazer um isolamento de algo que você quer transportar, até mesmo no mercado, pega os frios, pega uma caixinha de papelão, coloca no carrinho e vai colocando os frios lá dentro, deixa a caixinha fechada, ele conserva bem mais o alimento resfriado, ele deixa entrar menos calor,
vou levar numa viagem, né, um negócio congelado aqui numa caixinha de isopor. Então, além de colocar na caixa de isopor, se for demorar a viagem, põe uns jornais, uns papéis ao redor do objeto, ele vai se conservar muito mais tempo. Olha só, 0,33. O Teflon 0,25, também um bom isolante, né? A gente usa nas panelas aí, mas ele é uma camada muito fina e por isso que tem esse valor aqui de 0,25 por ser um isolante, mas por ser fino ele acaba não afetando tanto no cozimento. A função dele lá mais é para evitar que o alimento fique aderido à superfície metálica. O PVC 0,20, o baquelite 0,15. Baquelite são aqueles, hoje não é tão comum, né, mas aqueles cabos de utensílios domésticos em coloração preta, né, então aquele material baquelite, ele é um péssimo condutor de calor, por isso que ele é usado nos cabos. Lã de vidro, muito comum em sistemas de refrigeração, eles estão eliminando com o tempo, né, ainda já é pouco usado, mas ainda existe. O ar, por incrível que pareça, se você colocar ele confinado, que é o caso, por exemplo, do isopor, dentro do isopor você tem muito ar, só que ele está confinado, ele não consegue circular. Por ele estar confinado, ele só vai transferir calor por condução, né? Ele não vai girar, não vai rotacionar. Então esse calor por condução do ar é muito baixo e acaba servindo como isolamento. A lã de vidro, quando você trabalha, ou também chamado lã de rocha, ela trabalha em conjunto com o ar, porque no meio desses fiapos de lã aí, né, é um monte de fiapo, né, no meio deles você tem o ar, que também tem dificuldade em circular, então acaba servindo como isolamento. E por fim a nossa espuma, né, o poliuretano, com 0,024, ok? Então, veja aqui também a unidade do K, né, é importante, watts por metro Kelvin, tá? Aqui nós não vamos trabalhar graus Celsius, apesar de que, se você observar a tua equação, nós não vamos pegar o valor absoluto, nós vamos pegar deltas, e o delta em Kelvin ou em graus Celsius é sempre o mesmo, tá? Então nesse caso a gente vai poder usar assim a temperatura em graus Celsius, né? Porque o que nos interessa é a variação, e a variação é igual. Se variou 10 Kelvin, vai variar 10 graus Celsius. Né? Variou menos 10 Kelvin, vai variar menos 10 graus Celsius. Não estou falando que os níveis de temperatura são iguais, estou falando que as variações são iguais. Tá? Só muda a referência a zero. Mas, via de regra, a unidade de trabalho é o Kelvin. Tá ok? Então vamos para agora um pequeno exercício, né? Um pequeno problema aqui para a gente resolver. Então, qual é o fluxo em joule por segundo através da placa abaixo? Nós temos uma placa aqui, digamos que ela está isolada nessas faces aqui, e todo o calor entra nessa face aqui e sai lá na outra face, do outro lado. Tá? Então, o calor que entra aqui à esquerda vai sair aqui à direita. Vamos colocar aqui o nosso Q, ponto, duas linhas. Lembra que comentei antes, né? Todo calor que entra numa face vai sair na outra, tá? Nós vamos trabalhar aqui em regime permanente, tá? Ou seja, o calor já se estabeleceu no seu regime, tá? Então, em todas as sessões eu sempre vou ter o mesmo Q duas linhas. É como se fosse a corrente num condutor em regime permanente, né? Aquela corrente está transitando qualquer seção do condutor que você pegar, você tem a mesma corrente de elétrons aí. Tá? Então nessa face esquerda eu estou numa temperatura 350 Kelvin, temperatura 1, e na direita 275 Kelvin. Lembra que nós falamos antes, o que nos importa é o delta. Então nós vamos ter aqui 25 dá 75, olha só, 75 Kelvin é o nosso delta T. Né? Essa placa tem uma espessura de 1 centímetro. Esse aqui é justamente lá no dT dx, é justamente o delta x. Então, o delta x, vamos pôr aqui, delta x é igual a 1 centímetro.
Tá? Nós vamos trabalhar em metro, né? Então daria 0,01 metros. E esse 2,5 centímetros por 2 centímetros é para cálculo da área. Como a transferência de calor é unidimensional, nós não vamos mexer com a área de imediato. Vamos primeiro fazer a transferência de calor unidimensional ao longo aqui da placa, né, durante esse 1 centímetro, e depois no final nós multiplicamos por toda a área para determinar o calor total que atravessa. Então nós vamos determinar o Q ponto e não o Q ponto das linhas. Primeiro vamos determinar o Q ponto das linhas, depois vamos para o Q ponto. Tá? Bom, é uma placa de cobre, tá? Nós temos aqui o Q do cobre, olha lá, o K, né? 380, acabamos de ver. Então, a taxa de transferência de calor por unidade de área é dado pelo K menos K dt dx. Então, o K é 380 joule por segundo, metro Kelvin. O dt, que é o nosso delta aqui, como está no regime permanente, pode ser feito assim, T2 menos T1. E o dx, 0,01 em metros, lembra? Então, isso aqui está em Kelvin e aqui está em metros. Aí simplifica aqui, se fica joule por segundo, metro quadrado. Olha que fez a simplificação, fazendo esses produtos e subtrações, nós chegamos aqui a 2,85 megawatts por metro quadrado. É um valor muito alto, sim, mas é por metro quadrado. O metro quadrado na transferência de calor é razoável, né? É uma área razoável. Então veja como que o cobre é um ótimo condutor de calor. Então, se cada metro quadrado ele transfere 2,85 megawatts, eu quero saber nessa pequena área que é de 2 centímetros, vamos pegar outra cor, 2 centímetros por 2,5, né? Então uma área bem pequena, né? Um pequeno cubinho. Então nessa pequena área aí, ó, de 2 por 2,5, vezes o Q ponto das linhas, isso aqui é a nossa área, quanto é que vai dar o valor? Olha aqui, ó, 1425 watts. Já saiu aqui o duas linhas agora, por causa da área, né? Então você tinha aqui, o resultado disso aqui foi watts por metro quadrado. Você multiplicou aqui por metro quadrado, simplifica, sobra apenas watts. Tá ok? Então o calor total que atravessa ali em termos de potência, digamos, né, potência calorífica, é 1425 watts. Tá ok? Então é assim que funciona aí uma previsãozinha de cálculo. Então se você tiver como garantir que a temperatura nessa superfície esteja nesse valor de 350 Kelvin ou muito próximo disso, você faz uma estimativa, né? Você pode fazer uma conta de aproximado aqui também. Eu não estou falando em projetos mais arrojados, mas estou falando em um projeto mais rápido, né? Você tem uma noção, a temperatura ali vai estar girando em torno de 300 Kelvin, né? E a outra face, né, foi medido lá com o termômetro e está na faixa de 275 Kelvin. Então você consegue estimar qual é a transferência de calor dessa forma, né? Você pode pegar o equipamento que você projetou na área de elétrica ou eletrônica, enfim, eletrônica de potência, e fazer medidas de temperatura, né? Você sabe que o teu transistor está dissipando uma potência máxima lá, numa temperatura máxima de trabalho, então você já tem a temperatura dentro dele lá, e que tu está medindo com o termômetro lá fora, né, na carcaça do transistor, está dando uma outra temperatura. Então tu está conseguindo determinar ali a transferência de calor das duas faces da placa, de alumínio, de cobre, enfim, é possível fazer esse tipo de análise. Tá ok? Bom, então isso é condução, né? Agora vamos para outra forma que é a convecção, porque o calor, ele, por exemplo, é produzido, digamos, nessa face aqui. É produzido aqui, opa, essa cor não é muito boa para produção de calor, vamos pegar o vermelho. O calor é produzido aqui, eu tenho um sistema de geração de calor, uma resistência, está gerando calor nessa face inteirinha aqui. Eu tenho aqui uma geração de calor, eu tenho um Q ponto que é gerado. Tá? Vamos pegar aqui, pode ser a mesma cor, só vamos ampliar aqui o nosso lápis.
tem aqui um Q ponto, que é uma geração. E ele vai ser transferido, né? Que é esse próprio Q ponto, duas linhas aqui. Você pega esse Q ponto, divide pela área, você tem o Q ponto, duas linhas. Ele vai ser transferido para lá. E como que ele sai da placa? Aí vem a convecção. É a transferência de um material sólido para um material fluido. A transferência de calor de um material sólido para um material fluido, ou vice-versa, de um material fluido para um material sólido. Essa é a nossa chamada convecção. Tá ok? Então, vamos observar alguns detalhes sobre a convecção. Então, transferência de calor por convecção. Imagine então que você tem um material sólido, na superfície desse material, TS, temperatura da superfície, você conhece a temperatura, por exemplo, enfim, está aqui o TS, e lá longe o teu fluido está numa temperatura T infinito. E você deseja calcular qual é o Q ponto por unidade de área, qual é o watts por metro quadrado que está migrando desse sólido para o fluido. Tá? Depois que caiu no fluido aqui, adiós, né? Se o ar externo vai levar para a atmosfera, se é um sistema de refrigeração, de resfriamento, ele vai levar lá para o irradiador de calor, enfim, ele retirou da superfície. E esse fluido vai ser levado adiante ou por uma convecção natural, que é o que? É o próprio ar escoando aqui, né? Ele aquece e sobe. Ele aquece e sobe. É o próprio ar escoando. Ou por uma convecção forçada, né? Tem aqui um ventilador aqui embaixo, insuflando o ar, fazendo essa retirada do ar. Tá? Então, você deseja calcular esse Q ponto, duas linhas, né? Como que ele é calculado? Ele é bem simples. Tá? Então aqui é a transferência de calor por convecção, Q ponto, duas linhas. É a mesma unidade que nós vimos anteriormente. Vou até colocar aqui, ó, joule por segundo metro quadrado, ou watts por metro quadrado. Tá? Esse duas linhas está tipificando aqui que é por metro quadrado. A equação aqui que faz essa transferência, ela tem aqui o menos H, que é o chamado coeficiente de convecção, e o ΔT, que é apenas a variação de temperatura. Esse menos é a mesma interpretação anterior. Então, se eu tenho um T infinito menor, deixa eu ver aqui, um T infinito menor do que o T de superfície, olha só o ΔT. Então vai ficar aqui, por exemplo, 2 menos 30. Então vai dar o valor do ΔT menos 30. Né? Então menos 30, com esse menos aqui, você vai ter mais 30. Então significa que você está fluindo o calor da superfície para o fluido. Tá? Então deixa eu só fazer uma breve análise. Isso. Tá? Então tá certo. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, 50 e lá na superfície, 0. Né? Então, você faz aqui 50 menos 0, você vai ter 50. Então, troca o sinal na equação e aí você tem o calor saindo aqui do fluido e entrando para a superfície. Lembrando aqui que quem faz o controle do sentido desse calor é o eixo X. O eixo X está apontando sempre para nós da superfície em direção ao fluido, tá bom? Ó, superfície em fluido. Então, quando você obtiver o sinal aqui no cálculo, você vai olhar para cá. Se o sinal der positivo, então é para direção positiva de x. Se o sinal der negativo, então é para sentido negativo do teu eixo x adotado, tá bom? Então, aquele sinal que sai na equação está relacionado aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó, sinal, tá bom? Que mais? Então essa aqui é a nossa equação, podemos deixar ela destacada, nós vamos utilizá-la. Esse coeficiente de convecção, ele pode ser calculado por um número chamado número de Nusselt e mais alguns outros valores, tá?
Então, só um breve comentário, não vou entrar em detalhes, né? Nos nossos exercícios nós vamos fornecer o coeficiente de convecção. Mas se você quiser se aprofundar, você pode estudar sobre convecção e lá vai aparecer, por exemplo, esse número de Nusselt. Então, olha só, se você conseguir calcular esse número de Nusselt, você consegue localizar o H. Esse L é um comprimento característico. Por exemplo, uma barra, seção circular, o ar escoa de baixo para cima passando pela barra. O comprimento característico é o diâmetro da barra. Né? Uma placa onde o ar pega de frente essa placa. O comprimento característico pode ser a largura ou a altura dessa placa. Tem que ver lá nas tabelas. Tá? E também depende do K, que é a condutividade térmica do fluido. Então, o ar tem lá a sua condutividade térmica, a água tem o seu K, o óleo tem o seu K, e aí com o comprimento característico e com o Nusselt, que também dá para calcular, tem tabelas, você localizaria o teu H. E vou já lhe falar, existe toda uma sistemática para calcular o H para convecção natural e para calcular o H numa convecção forçada. Obviamente que o H para a convecção forçada é sempre bem maior do que para a convecção natural. O que é a convecção forçada? É aquele momento onde tu tem o teu irradiador de calor do teu veículo, você para o veículo, está tudo desligado, de repente a hélice lá do irradiador liga. Por que ela ligou? Para promover uma convecção forçada. Forçar o ar passar através do irradiador de calor. E aí então você melhora a tua taxa de transferência de calor. Tá ok? A natural é quando você liga o motor e tal, mantém ele ligado e o irradiador de calor vem trazendo calor para frente e o ar que circula ali pelo irradiador vai tirando já o calor necessário. Então tu está numa situação de convecção natural. Tá? Então, essas tabelas do cálculo do Nusselt e também para aplicação do H, do coeficiente de convecção, elas dependem bastante desse fator. É natural ou é forçada? Tá ok? Então, aqui algumas observações. Olha só, o H tem a sua unidade em watts por metro quadrado Kelvin. Vou voltar aqui. Olha só a diferença. O K é watts por metro Kelvin. O H é watts por metro quadrado Kelvin. Então, tem 1 metro a mais aí embaixo. Tá ok? Comprimento característico já falei, né, também no SI. E a condutividade térmica do fluido, né, acabei de falar novamente aí. Né? Então, basicamente, é isso que tinha para falar nessa breve aula. Né? Então, vai aparecer agora mais um contexto, né? Vamos dar sequência, que é para o equivalente elétrico de toda essa análise de condução e convecção. Nós vamos fazer um equivalente elétrico. Então, aqui nós vamos fazer a análise do análogo elétrico. Primeiro vamos recordar as equações. A equação da convecção é o calor transferido por unidade de área na convecção e o calor transferido por unidade de área na condução. Então, lembrando que aqui nós temos a unidade watts por metro quadrado, nessas equações deduzidas anteriormente, e que para obter a unidade só em watts, nós precisamos, não é dividir, é multiplicar, né? Multiplicar pela área. Vamos só fazer um pequeno ajuste. Aqui então não é dividido por A, é vezes a nossa área. Então vamos colocar aqui vezes a área A. Tá? Então você pega aqui tantos watts por metro quadrado, multiplica pela área, você tem a transferência de calor em watts. E após fazer essa multiplicação pela área, então nós temos aqui a equação agora, não mais por unidade de área, mas em watts diretamente. Tá? Então olha aqui, ó. Na convecção, menos H, A, T infinito menos Ts.
lembrando que essa equação ela tem um modelo e a representa, né? Lembrem lá que o T aqui, o T da superfície aqui está e o T infinito está fora aqui, longe da superfície. É a temperatura do fluido, tá? E que quando eu me afasto da superfície, eu estou indo para um sentido positivo de x, ou seja, eu estou indo para um sentido positivo de fluxo Q, tá? Então, quando o resultado desse produto aqui der negativo, significa que o calor está entrando. E se der positivo, significa que o calor está saindo. Vamos analisar? Se a temperatura lá no infinito for menor do que a temperatura na superfície, significa que o calor está vindo de lá para cá. Vamos ver se bate. Então aqui vai dar um valor negativo, vai positivar com isso daqui e realmente está no sentido positivo. Tá? Então toda vez que der um Q positivo, o calor está saindo da superfície. Tá? E se der um Q negativo, o calor está entrando na superfície. Tá? Esse aqui é o nosso X. Ok. Para a condução, também nós temos aqui o Q ponto igual a menos Ka dt dx, e o dt é a temperatura adiante menos temperatura atrás, né? Então é para onde você está olhando menos para onde você está agora, tá? Sobre x2 menos x1. Aqui também está contabilizando um deslocamento, né? x2 menos x1. Eu estou indo de uma posição menor para uma posição maior, tá? Vocês vão ver que mais adiante a gente vai acabar substituindo isso aqui por um L. A espessura da chapa ou a largura do elemento que está sendo atravessado pelo fluxo de calor. Tá? Mais adiante vai aparecer esse L aí. Então, sigamos adiante agora com o nosso propriamente dito análogo elétrico. A ideia aqui é a seguinte, fazer uma comparação do que nós temos na condução elétrica, né, de um ponto aqui, por exemplo, de um circuito com uma DDP aqui V1 até uma V2. Né? Consequentemente, se existir uma diferença de potencial, vai aparecer uma corrente I envolvida. E o meio aqui, no caso a resistência, vai oferecer uma resistência a esse fluxo. E isso aqui pode ser colocado na forma de uma equação, né? Então, o ΔV, a queda de tensão, é dado por resistência vezes a corrente. No nosso análogo, a corrente é o nosso Q, fluxo de calor. Aqui na corrente é Coulomb por segundo e no caso do calor é Joule por segundo. No nosso análogo, o R, a resistência, são as características do meio. Então, por exemplo, o K do meio, o H da convecção, a área, a largura, todas as características do meio representam a resistência. E no nosso caso, da parte térmica, o ΔV é representado pelo ΔT. Então, uma variação de temperatura é como se fosse uma variação do potencial elétrico, né? Então, a temperatura realmente é uma espécie de potencial, né? Maior grau de agitação, menor grau de agitação. Maior potencial de agitação, menor potencial. Então, pode-se pensar dessa forma aí. Fazendo essa análise e isolando a corrente I, aqui está ela, isolada, nós temos o ΔV sobre o R. E aí nós vamos isolar também naquelas equações lá em cima, já estão isoladas, né, que estão escritas novamente. O Q é o nosso I, corrente I. Essas propriedades, características, aliás, do meio, H, área, comprimento, são as características do meio, que nós acabamos de falar, que estão associados à resistência. E os ΔTs estão associados à variação de potencial elétrico. Tá? Então aqui é ΔT. Com isso, nós podemos escrever
tranquilamente, né, esta equação aqui, ó, que o fluxo de calor em joule por segundo é dado pela taxa, desculpa, não é taxa, né, pela variação da temperatura sobre a resistência térmica, não é resistência elétrica, tá? Então, sobre a resistência térmica, tá ok? E essa resistência térmica, conforme nós vimos aqui, ó, anteriormente, ela é dada por menos L sobre Ka, para o caso da condução, é bem dito isso, e para o caso da convecção é menos 1 sobre HA. Lembrando que o K é o coeficiente de condução, né? Condução térmica, e o H é o coeficiente de condução de convecção, né? Então, coeficiente de convecção. E lembrando ainda que no caso da condução, você tem a saída de uma temperatura T1 e indo até uma temperatura T2, você faz T2 menos T1 para saber se vai te dar um fluxo positivo ou negativo. Se o T2 for menor do que o T1, o fluxo vai ser em direção ao T2. Tá? Vai dar um negativo na subtração, mas tem mais o negativo aqui do R, e aí vai positivar, então vai ser no sentido do T2. No caso da convecção, se a temperatura infinita for menor do que a temperatura da superfície, também vai dar um T infinito menos Ts negativo, porém ele vai positivar em virtude do menos aqui do R. Então acaba que o fluxo, né, de calor é da superfície para o meio externo, obedecendo esse positivo aqui. Tá, ok? Então é assim que trabalhamos. Então agora nós podemos pensar no nosso problema térmico, de condução térmica, como um problema de um análogo elétrico, de um circuito elétrico, onde fluxo de calor é a corrente, ΔT é a diferença de potencial e R é a resistência oferecida a esta condução ou a esta convecção de calor. Tá? Como lá na parte elétrica nós temos toda aquela questão da lei dos nós, também temos circuitos em série, circuitos aqui mais abaixo em paralelo, aqui também na condução de calor é válido. Então, vamos analisar aqui, ó, um pequeno nó, né? Então, nesse nó estão chegando corrente 1 e 2, saindo de 3 e 4, ou seja, a soma das correntes que entram tem que ser igual às que saem. Se você adotar a corrente que entra positiva e que sai negativa, você pode simplesmente dizer assim que somatória das correntes is é igual a zero para o nó, né? Para o nó. Então, aqui as que entram são positivas, as que saem são negativas. Essa somatória tem que ser nula. O mesmo aconteceria se você imaginasse aqui um nó num circuito de calor, né? Então tem calor sendo gerado aqui numa fonte. Essa fonte gera calor nessa intensidade Q.F. Esse F é de fonte. Essa fonte trabalha numa temperatura TF, tá? Aqui vale uma ressalva. Se você não retirar o calor da fonte, essa temperatura TF vai aumentar indefinidamente até provocar algum dano no sistema. Então, essa temperatura de fonte ela vai oscilar dependendo de como você retira esse calor gerado. Se você demorar muito para retirar ou tirar muito lentamente, essa temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, na tentativa de aumentar o gradiente e aumentar o fluxo de calor. Tá? Então veja bem, isso aqui é gerado lá dentro na fonte. Mas o que eu tiro aqui, se eu colocar algum limitante, eu posso não tirar o QF. E aí eu vou ter um calor gerado maior do que o que sai e, consequentemente, a temperatura da fonte vai aumentar demasiado. Então, essa temperatura de fonte ela é mantida num certo valor conforme o sistema consegue retirar calor. Então, é importante vocês terem em mente em circuitos eletroeletrônicos, enfim, que gere calor,
você sempre provê mecanismos de retirada. Às vezes você pensa assim, vou deixar assim, vai sair o calor por convecção, ali tem um pouquinho de condução, e você não provê o suficiente de retirada. Por exemplo, o transistor, ele vai trabalhar na potência máxima, mas aquele calor não vai sair dali, ele vai ficar preso. E aí a temperatura começa a subir. Por que ela sobe? Porque quanto mais ela sobe, maior o gradiente. E aí o que acontece? Olha lá em cima. Se aumentar o gradiente de temperatura, o ΔT, eu consigo aumentar o fluxo. Mas eu aumentei o fluxo ao custo de um aumento de temperatura. Aí eu posso levar o meu transistor, o meu elemento eletroeletrônico a queimar por excesso de temperatura. Então, não tenham medo de fazer aberturas nos sistemas de vocês para ventilação. Obviamente, tudo no bom senso, né? Porque tem lugares que tem muita poeira, lugares que tem muita umidade, e aí você às vezes tem que ter um isolamento. Mas se não tiver esse tipo de problema, deixe uma circulação de ar razoável para que ocorra essa boa troca de calor, tá ok? Então, voltando para cá, analisa, tem essa pequena fonte gerando, o calor QF gerado, ele vai chegar a uma certa temperatura TF que ele vai conseguir fluir tudo para cá, como Q1. Então, tudo que é gerado aqui, ele vai fluir para cá, porque essa parte verde é um isolamento, como se não tivesse calor passando por ali, tá? Obviamente que um isolante perfeito não existe, mas nós conseguimos bons isolamentos aí e a gente pode fazer uma aproximação de fluxo nulo aqui na superfície verde. Então, esse calor Q1, que é o próprio QF, vai fluindo. Quando ele chega nessa encruzilhada, parte vai para cá e parte vai para cá. Então, esse ponto aqui está falando da lei dos nós. O que significa? Que o Q1 que entra no nó é igual ao Q2 mais o Q3 que sai do nó. É esse momento que eu queria falar com vocês aqui. Existe uma conservação aqui de fluxo de calor, tá? E no mesmo ramo, por exemplo aqui, de Q2 tem condução nesse pequeno trecho e depois aqui tem convecção. É um Q4 aqui, é um Q de convecção, tá? Nesse mesmo ramo, o Q2 é igual ao Q4. É como no circuito elétrico. Se estiver no mesmo ramo, né, você vai ter a mesma corrente, tá? É assim que funciona. E claro, tem um jeito aqui correto de você calcular essa resistência aqui, né, equivalente, né? Aqui também, no circuito todo, existe um jeito de calcular a resistência equivalente. Nesse caso do ramo, nós vamos trabalhar aqui com em série, e no caso aqui do todo, que nós temos um ramo para cima e um ramo para baixo, nós vamos trabalhar em paralelo depois, tá? Só lembrando aí esses dois itens. Ok, agora vamos observar aqui, esse Q3, ele flui para a direita e aqui existe um sumidouro. Imagina como se fosse uma caixa de água gelada que é mantida numa temperatura constante. Então aqui, constantemente, o calor é retirado e é mantido aqui numa TS constante, por exemplo, 0 graus Celsius, né? Então você tem um circuito fechado aqui, né? Um circuitinho que tem uma fonte, parte vai para um sumidouro e parte vai para o ambiente, tá ok? E o foco aqui nesse momento é todo o calor que entra é igual ao que sai de um nó. Agora vamos olhar a questão dos circuitos em série ou em paralelo. Então, no caso de um circuito em série, olha só, tomando um ramo aqui do nosso circuito, desde um ponto A até um ponto B, tem duas resistências, tá? Vocês já conhecem isso. E aí você fica com a corrente igual a variação de potencial, lá do final menos do início, sobre a resistência total, tá? Que é calculada como somando R1 com R2. Tá? Então a corrente é dada por essa equação. O mesmo acontece na transferência de calor. Você tem uma temperatura de fonte TF, tem um gerador de calor aqui, ele gera um Q ponto de calor e joga para cá. Aqui é isolado, então só vai fluir para a direita, né? Esse calor passa pelo sólido 1, passa pelo sólido 2 e passa pela convecção para ir para o ambiente. Então veja, eu tenho uma resistência do primeiro sólido, uma resistência do segundo sólido e uma resistência de convecção para ir ao ambiente. Então qual é a resistência total desde a fonte até o ambiente? A soma das três está aqui,
Resistência total é a do sólido 1 mais do sólido 2 mais a de convecção. Conclusão: o fluxo total de calor é o T infinito menos o T final, o T lá no infinito, que seria aqui fora, já na convecção, menos o T da fonte, sobre a resistência total. Tá? Então é assim que funciona. Né? E aí, claro, você vai calcular. Ó, o RK tem a sua fórmula, o RH tem a sua fórmula. Elas estão aqui em cima. Ó. Olha aqui. Ó. Então, essas duas fórmulas aqui são muito importantes. Vocês lembrarem delas aí. Tá bom? E, por fim, um circuito em paralelo. O circuito em paralelo não foge à regra. Tá? Você tem aqui um ponto A, um ponto B, e entre esses dois pontos, duas resistências em paralelo. A resistência do circuito todo, que seria pegar isso aqui tudo, ó, e substituir por uma única resistência, né, uma RT, a resistência disso aí tudo é dado por essa equação. Né? O inverso dessa resistência total é igual ao inverso da primeira mais o inverso da segunda. Conclusão: a corrente também pode ser calculada por VB menos VA sobre o R total. O mesmo acontece aqui, só que esse caso aqui é menos comum em problemas térmicos. Existe, mas não é tão comum. Tá? Então veja, aqui você tem uma geração, então desse lado você tem tudo na mesma temperatura, é como se tu tivesse aqui o teu Q ponto. Eu não coloquei aqui, mas tem um Q ponto sendo gerado, que é o mesmo Q que está aqui, ó. É o que vai fluir através do circuito. Parte desse Q ponto flui no sólido de cima e parte flui no sólido de baixo. Né? E aí os dois saem lá para um outro meio, né? Que esse outro meio garante que essa superfície fique a uma TS. E aí, do mesmo jeito, então o fluxo total de calor é o TS menos o TF, né? Tá aqui, sobre a resistência total. Tá ok? Então, basicamente, é esse o contexto de trabalho para vocês analisarem um circuito térmico com análogo elétrico. Tá? Eu não ampliei muitos estudos, mas isso aqui dá uma boa base para vocês compreenderem melhor os fenômenos. Tá? No próximo vídeo eu vou resolver um exercício com esse tipo aqui de análise. Bons estudos, né? Continue fazendo os resumos, fazendo as anotações, porque isso é muito importante. E na medida do possível faz a inscrição no canal, que assim que eu refizer algum vídeo ou eu postar um vídeo novo a respeito do conteúdo, você já vai ser notificado rapidamente, ok?